Segundo Reis. Capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu Judá, e durante 3 anos Joaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas, isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido. E principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Tudo o que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu, e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Elnatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Conforme o Senhor tinha dito, Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. O rei Zedequias fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá, que os afastou da sua presença. Segundo Reis. Capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome, e não havia comida para o povo,
os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do Jardim do Rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, depois o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo. Isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais, e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram-se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanomete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maacá. Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael,
filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim, de Judá, e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Jeremias. Capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Mutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Libna. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Joaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade, o povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir. Durante a noite, embora a cidade estivesse cercada, foram pelo caminho do Jardim Real. Atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam ao lado do templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de
lamparinas. Levaram as tigelas onde era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para a cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo. Isto é, as 2 colunas, as carretas, o grande tanque e os 12 bois que o sustentavam. As 2 colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 30. E 5 centímetros de circunferência. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze, que media 2 metros e 20 de altura. Em toda volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia 100 romãs, sendo que 96 delas podiam ser vistas do chão. Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância no templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou, no 7º ano do seu reinado, levou 3.023. No 18º ano, 832, de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim, de Judá, e o libertou da prisão. Isto aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele em Babilônia. Assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro, e vestisse as suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento.